Galera, bem-vindos a mais uma aula, bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo a gente vai falar exatamente sobre o tema que você viu aí: faculdade ou cursos livres. Isso é um baita tema no nicho de programação, no nicho de tecnologia como um todo, porque é um nicho onde essa dualidade, ela de fato existe. Em outros cursos, por exemplo, direito ou medicina, que são cursos mais antigos, isso não existe. Né? Não existe você fazer um curso livre de medicina, é faculdade e ponto. E na programação existe esse diferencial, e nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco sobre isso, tá certo? Então, para ir direto ao ponto, se inscreve no canal, like no vídeo e a gente já pode começar. Então eu trouxe aqui, começando pelos prós e contras da faculdade, certo? Então o que ela te oferece? Ela te oferece uma formação completa e reconhecida, ela te dá uma base teórica sólida, então é uma base muito sólida e profunda, então algoritmos, estruturas, redes, sistemas operacionais e por aí vai. Acesso à oportunidade de estágios e concursos, então nesse caso aqui você vai ter algumas oportunidades ali de networking com professores, com outros alunos, então talvez seja um pouco mais fácil você conseguir um estágio, você conseguir um emprego por indicação e não necessariamente por currículo, certo? A questão de concursos que exigem faculdade, tá? Então, alguns concursos públicos, por exemplo, exigem faculdade e isso vai te ajudar. E, como eu disse, o networking acadêmico, então eventos, professores e grupos de pesquisa são coisas que ajudam muito. A questão dos pontos negativos, eu coloquei aqui a demora, tá? De 3 a 5 anos, mas essa demora aqui, cara, ela é bastante relativa, tá? Eu coloquei como um ponto, mas na minha visão não é um ponto de fato, tá? Porque se você realmente quer chegar em grandes lugares, você quer virar uma pessoa acadêmica, cara, você vai ter que investir tempo e dinheiro. Então essa demora aqui, ela é em comparação aos cursos livres, tá? Mas na minha visão não é um ponto tão negativo assim, a depender dos seus objetivos de vida, tá? Aqui é um ponto normal, tá? Que é muito conteúdo que não é aplicado no mercado. E isso, cara, não é só a faculdade de programação, não é só a faculdade de tecnologia. Isso você tem em todas as faculdades, você tem em todas as escolas, isso é comum, tá? A grade acadêmica é algo, às vezes, bastante para encher linguiça, para você ficar bastante tempo lá pagando a faculdade, né? Então, quanto mais tempo você passar lá pagando, melhor. Então, tem muita coisa que não é mais aplicada, mas está lá para você ficar mais tempo lá dentro, tá? Pouca prática de real desenvolvimento, então isso aqui é uma coisa realmente que acontece, eles vão te dar muito conteúdo teórico, mas pouco conteúdo prático, e o custo elevado em algumas instituições. Então, se você consegue passar num vestibular, beleza, parabéns, mas a maioria das pessoas não vai passar e vai ter que fazer as faculdades particulares e geralmente elas custam caro, tá? Existem faculdades que são baratas, faculdades de R$90 por mês, R$100 por mês, mas aí é algo que, cara, se você tá numa situação muito difícil, talvez valha a pena para você ter algum diploma, para você ter alguma coisa, tá? Mas naturalmente não vai ser o maior nível de qualidade, tá? Você tem que ter isso em mente. Então, tem a questão do custo, que é algo que não dá para desconsiderar, tá? E depois a gente fala dos cursos livres. Então, pontos positivos: aprendizado prático direto, menor tempo para se capacitar. Então, cara, um aninho você já está altamente capaz, tá? 6 meses você já consegue começar a procurar vagas, esse tipo de coisa. Tem um foco muito grande em ferramentas, projetos e linguagens, então Python, Django, React, coisas práticas mesmo. Muitos são acessíveis ou gratuitos. Essa parte aqui é algo que você tem que tomar cuidado, tá? Porque assim, cara, muitos são acessíveis e de fato são. Então, uma faculdade, ao passo que você vai pagar R$1.000 por mês durante 5 anos para fazer, um curso de programação, muitas vezes você vai pagar R$1.000 uma vez. Então, você parcela lá em 10, 12 vezes e vai fazendo o curso ao longo do ano. Em relação aos gratuitos, de fato tem, tá? Mas é algo que definitivamente eu não faria. Porque, cara, você tá construindo a sua carreira, você tá virando um profissional capacitado. Se você acha que você vai virar um profissional capacitado de alto nível, de maneira gratuita, cara, você só pode estar de brincadeira, né? Você não vai chegar lá. Os cursos gratuitos, eles são bons para você se inteirar com a linguagem. Então, se você, por exemplo, nunca viu Python na vida e você acessa aqui o meu canal no YouTube, vê várias aulas de Python para você se inteirar e ver se é para você,
cara, legal, funciona, tá? Mas se você realmente quer se tornar um programador, se você realmente quer mudar a sua vida com a programação, você vai ter que gastar dinheiro e vai ter que gastar tempo, tá? Não tem para onde fugir. As desvantagens é que não tem a questão do diploma, tá? Então você não tem um diploma lá para colocar na parede, mas ele tem a questão dos portfólios, tá? Então, quando você vai aplicar para uma vaga de programação, o seu recrutador, ele se importa muito mais com o seu portfólio do que com o seu diploma. Se você tem um diploma e um portfólio, maravilhoso, mas se você só pode escolher um dos dois, eu escolheria o portfólio, tá? Porque é o que mais vai fazer diferença na sua vida na hora que você for aplicar para uma vaga, tá? Mas não significa que o curso ele vai entregar o portfólio de mão beijada na sua mão. Ele vai te dar o conteúdo, ele vai te dar os projetos, ele vai te dar as ferramentas e a partir daí você constrói o seu próprio portfólio baseado no que você está estudando. Então, no Python Pro, por exemplo, eu vou te entregar conteúdo de tudo. Então, de automações, de ciência de dados, de inteligência artificial, de desenvolvimento web. Eu vou te entregar conteúdo de tudo. Só que o seu portfólio é seu. Então, se você quiser seguir a trilha de desenvolvimento web, por exemplo, seu portfólio vai ter Django, seu portfólio vai ter Flask, mas não necessariamente seu portfólio vai ter automações. Então, não tem como te entregar um projeto pronto. É até ideal que não tenha, tá? Porque se o seu portfólio ele for muito bagunçado e tiver muito conteúdo solto lá dentro, você descredibiliza seu portfólio. Então, é interessante que ele seja estruturado da maneira correta e lá dentro eu te explico qual é a maneira melhor de você estruturar um portfólio do jeito certo e você aprende isso lá dentro do Pro e aí assim você consegue construir o seu próprio portfólio, tá? A qualidade varia muito, tá? E aí aqui, cara, é o problema da internet, tá? Mas não é só internet, tá? Como eu disse, a faculdade, ela também varia muito de qualidade. Uma faculdade que você paga R$2.000, R$3.000 por mês e uma faculdade que você paga R$95, R$100 por mês, cara, a qualidade ela vai ser brutal. Então, eu coloquei aqui por causa que é uma questão que acontece na internet, tá? Então, você tem cursos de altíssimo nível construído por empresas muito sólidas e você tem cursos bestas feitos por pessoas que não sabem o que estão fazendo. Muitas vezes é copia e cola de um outro treinamento e aí a pessoa tá te vendendo ali qualquer coisa só para fazer um dinheiro. Então tem que escolher com muita sabedoria, tá? A questão da internet é que geralmente os cursos eles serão mais baratos. Então se você encontrar um curso de altíssimo nível, de altíssima qualidade, ele vai te cobrar R$2.000, entende? E você vai pagar isso uma vez só, que você pode parcelar em um monte de vezes. E se for ruim, cara, você tem na internet, você vai lá, pede reembolso. A internet, ela te dá uma grande flexibilidade. Então, você pode testar, se for ruim, se for picareta, cara, pede reembolso e já procura outro. A faculdade não é assim, né? Você não pode simplesmente fazer uma matrícula, ir lá e pedir um reembolso e tal. É algo muito mais complexo, é algo muito mais sério. Então, a internet, ela te dá um pouco mais essa flexibilidade de fugir dos picaretas com a questão do reembolso. Como último ponto aqui, em terceiro e último ponto, você precisa ser disciplinado. Ninguém te cobra, tá? E esse ninguém te cobrar, para algumas pessoas é muito bom, mas para algumas pessoas é muito ruim, tá? Para mim é algo muito positivo. Eu gosto de ter a minha liberdade de tempo, eu gosto de estudar no momento que eu quiser, eu gosto de, em matérias mais fáceis, eu gosto de acelerar, em matérias mais complexas eu desacelero um pouco, entendo o contexto e vou evoluindo, mas, cara, tem pessoas que não conseguem. Então, por exemplo, eu tenho a minha empresa, eu tenho o meu treinamento Python, então confere o link aqui na descrição para o treinamento Python. E, cara, eu não vou mentir para você. Eu tenho 2.000 alunos lá na minha base de clientes. 2.000 alunos na minha base de clientes. Cara, existe uma porcentagem de alunos, não é grande, tá? Mas existe uma porcentagem de alunos que comprou o treinamento 1 ano atrás, 2 anos atrás e ainda nem começou. Eu consigo ver lá na minha plataforma o progresso de cada aluno. Então, quantas aulas você já viu? Cara, tem pessoas que compraram o treinamento 2 anos atrás e tá lá 0%. A pessoa nem abriu o treinamento. Então, para esse tipo de pessoa, por exemplo, os cursos livres não funcionam. Entende? Porque já que não tem ninguém me cobrando, depois eu faço, depois eu vejo. E isso, cara, é um comportamento que eu pessoalmente eu não gosto muito.
eu tenho minha rotina, então eu tenho uma disciplina ali para estudar o que eu comprei, eu valorizo o meu dinheiro, eu não vou simplesmente comprar um treinamento e deixar lá só para falar que eu fiz, só para falar que eu comprei. Então, se eu vou comprar um treinamento, cara, eu vou comprar, eu vou assistir, eu vou fazer, eu vou ter os resultados que aquele treinamento me promete. Entende? Eu tenho essa mentalidade, eu tenho essa filosofia de vida. Então, para mim, não ter ninguém me cobrando é bom, porque eu posso evoluir no meu tempo, eu posso acelerar no que eu acho fácil, eu posso desacelerar no que eu acho complexo e eu posso evoluir da maneira que eu julgar melhor. Então, para mim, estudar sozinho funciona muito mais. Mas tem pessoas que simplesmente não conseguem e elas precisam ter um professor ali cobrando, dando prova para que elas consigam de fato engajar e evoluir, tá certo? Então, por essa aula é só isso, eu fico por aqui. Eu trouxe um comparativo bem direto, tá? Com alguns bullet points bem dinâmicos, pra gente conseguir ter um vídeo muito mais rápido e eu não ficar falando de teoria muito complexa aqui com você, tá? Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você se interessa por programação, se você se interessa pelo Python Pro, confere o link aqui na descrição e a gente se encontra lá dentro, tá? Lá você vai dominar todas as áreas do Python de uma maneira simples, prática e rápida. Confere o link aqui na descrição e nós nos vemos lá no Pro. Se inscreve no canal, like no vídeo e até a próxima.